Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Meu nome é Christian, eu sou monitor da disciplina de Direito Penal 4, ministrada pela professora Ana Clara Montenegro, e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Digo de início que este é o nosso último encontro entre eu, monitor da disciplina, e vocês. E digo isso com muita felicidade. Estou muito feliz com o retorno que eu tenho recebido, o retorno que eu tenho tido por parte de vocês com relação às nossas aulas. Tenho tido respostas muito boas, muito positivas. Estou muito feliz por poder ter contribuído e poder estar contribuindo com a trajetória de vocês, minimamente, ok? Então, esse é um encontro de despedida, pelo menos a priori, né? E tô doido também para ministrar monitoria presencialmente, não aguento mais essa tela desse notebook. Pelo amor de Deus, vamos voltar ao presencial e nos veremos todos, né? Nos corredores do DCJ. Então, hoje, eu estou aqui para falar sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito, o que também é motivo de muita honra para mim, porque é uma grande inovação dentro do Código Penal. Agora, é o título que fecha o Código Penal, é o título que finaliza o Código Penal, então também é motivo de muita honra para mim estar ministrando esse conteúdo, e desde já eu agradeço a oportunidade da professora Ana Clara Montenegro por poder estar ministrando esse conteúdo para vocês, tá bem? É, Nosso encontro, essa nossa monitoria, ela vai se dividir basicamente, não vai não, mas vamos dizer que vai, né? Basicamente, ela vai se dividir em três momentos, são mais momentos no final das contas, mas no primeiro momento a gente vai estar falando de algumas noções introdutórias com relação a esses crimes. No segundo momento, a gente vai fazer efetivamente a análise jurídico-dogmática dos tipos penais. Vou tentar não me estender, mas também vou tentar falar daquilo que é fundamental, daquilo que a gente efetivamente tem que falar com relação aos principais elementos dos tipos penais. E, ao final, o plus. Por quê? Porque se minha proposta nessa disciplina, enquanto monitor, foi no sentido de tentar conectar o conteúdo dessa disciplina com teoria geral do crime, com direito penal 1, neste encontro não será diferente. Então, o nosso último momento, o nosso terceiro momento, terá como título Lei Penal no Tempo e Crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, eu farei minimamente um resgate desse conteúdo, Lei Penal no Tempo, e a gente vai tentar relacionar esse tópico com esses crimes, com os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Tudo bem? Então, esse vai ser o plus da nossa aula de hoje. Ah, Hoje a gente tem também uma novidade. Como eu falei para vocês, eu tenho uma indignação por não ter um quadro aqui para a gente poder, né, notar algumas coisas e tal. Então, hoje a gente vai ter o auxílio também de um quadrozinho aqui que eu improvisei, beleza? Então, hora ou outra eu vou estar anotando algumas coisas aqui que forem necessárias para que vocês fixem a ideia visualmente, porque muitas vezes a gente escuta, mas é necessário que a gente visualize a ideia para que a gente possa gravar a informação, beleza? Então, temos esse auxílio hoje aqui também, para fechar com chave de ouro. Pois bem, pessoal, antes de tudo, vamos falar sobre a topografia desses crimes. Onde é que os crimes contra o Estado Democrático estão localizados? E aí vocês podem ver, estão no título 12 do Código Penal. Interessante destacar que antes da inclusão desses crimes, o título que fechava, que finalizava o Código Penal, era o título 11, o título que trata sobre os crimes contra a administração pública. Mas agora, com a inclusão dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, o título derradeiro do Código Penal passa a ser o título 12, que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Outra questão que não é muito diferente daquilo que a gente vem tratando nos últimos encontros é a ideia de que a numeração
desses artigos do título 12, elas são acrescidas de letras, como vocês podem ver aqui. E aí, o que é que isso significa dizer? Vocês já sabem, significa que originalmente o Código Penal não possuía esses tipos penais. Então, esses tipos penais vieram a ser incluídos posteriormente, mais precisamente no ano passado, com a Lei 14.197, de 2021. Então, esta lei, ela veio a incluir no Código Penal, veio a inserir na codificação repressora esses tipos penais. Beleza? Só um detalhe. Assim como nos outros encontros que nós fizemos, veja que no encontro passado, que a gente falava sobre os crimes contra as finanças públicas, a gente teve uma relação muito forte entre direito penal e direito financeiro e também com a própria contabilidade pública. E aqui não será diferente, porque aqui também haverá aquilo que a gente conhece por transdisciplinariedade ou interdisciplinariedade. Haverá aqui uma conectividade, uma conexão entre direito penal e outras disciplinas. Mais precisamente, haverá aqui uma conexão muito forte nesses crimes com o direito constitucional e até em alguns momentos a gente poderá falar na teoria geral do Estado, beleza? Então aqui também a gente, hora ou outra, conecta esses crimes com ramos do direito que não o direito penal, beleza? E aí eu falei para vocês que essa lei 14.197 ela veio a incluir esses crimes no Código Penal, mas não só isso. A lei 14.197 ela veio também a revogar a Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170. Então, a Lei de Segurança Nacional ela foi revogada por essa lei que cria esses crimes contra o Estado Democrático de Direito. Uma questão interessante, a Lei 14.197, ela teve a sua vigência iniciada no dia 1º de dezembro de 2021, 1º de dezembro do ano passado. Então, você teve uma vacatio legis de 90 dias, ou seja, o lapso temporal compreendido entre a publicação e o início da vigência foi de 90 dias. Então, teve esse lapso temporal aí em que essa lei não estava produzindo efeitos, então ainda estava vigorando a Lei de Segurança Nacional. E aí, por falar nas flores, na Lei de Segurança Nacional especificamente, é interessante que a gente lembre que essa Lei de Segurança Nacional ela não se prestava à tutela do Estado Democrático de Direito. Qual a ideia? Na verdade, essa lei, a grande crítica que se tece com relação à Lei de Segurança Nacional é que foi uma lei produzida, criada no âmbito da ditadura militar. Então, traz também com ela uma tendência de defesa dessa doutrina de segurança nacional, e não só isso, por também ser produzida nesse contexto de uma ditadura, era uma lei que continha dispositivos penais muito abertos, muito imprecisos, e aí, para fechar, obscuros. E esse cenário, essa circunstância, não se coaduna com aquilo que se entende por taxatividade penal. Então, se o direito penal só é legítimo se ele aplica a legalidade e se a taxatividade é um desdobramento dessa legalidade penal, a gente tinha um problema com relação à obscuridade de alguns tipos penais que estavam presentes na Lei de Segurança Nacional. Essa era a crítica. E aí, além de você ter esse viés autocrático, autoritário da Lei de Segurança Nacional, autores, inclusive, questionam inclusive, a própria legitimidade da Lei de Segurança Nacional. Então, por exemplo, Leon Streck, ele tende a dizer que parece ser estranho para ele que uma lei que é produzida num período autoritário funcione, se preste à tutela do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito. Então, basicamente, é nesse tom que a doutrina costuma mencionar essa Lei de Segurança Nacional. E vale lembrar, vocês não podem esquecer
que essa Lei de Segurança Nacional, ela passou muito tempo sem ser aplicada, e ela veio ser aplicada de 2 anos para cá. E é importante que vocês lembrem o objetivo da aplicação da Lei de Segurança Nacional. Por vezes, essa Lei de Segurança Nacional, nos últimos 2 anos, foi manejada, foi utilizada para tentar promover a censura. Então, vocês já podem ver o viés autocrático do qual é revestida essa Lei de Segurança Nacional. E aí, portanto, a Lei 14.197 surge revogando esta Lei de Segurança Nacional e instituindo esses novos tipos penais dentro do corpo do Código Penal. Tranquilidade, beleza? Vamos seguir. E aí, se nós estamos falando de noções introdutórias, incumbe-nos indagar qual é o interesse juridicamente tutelado nesses crimes, qual é o bem jurídico sob tutela. Christian, é muito fácil, é muito simples porque o legislador ele nos ajuda. O legislador, turma, em geral, ele traz o bem jurídico. Ele elege o bem jurídico no título dos crimes, ou às vezes até no capítulo. Então, poderíamos dizer que o bem jurídico é nada mais, nada menos que o Estado democrático de direito. Mas, Christian, o que é Estado democrático de direito? Ora, acima de tudo, essa expressão Estado democrático de direito, ela se inicia com a palavra Estado. E Estado, como vocês já aprenderam em teoria geral do Estado, ciência política, traduzindo, Estado não é sinônimo de governo. Estado é compreendido na medida em que se acham presentes os seus elementos constitutivos. E aí, quais são os elementos constitutivos do Estado? Vamos lembrar? Primeiro elemento constitutivo do Estado, povo. Segundo, território. E, por fim, soberania. E aí, alguns autores divergem com relação à nomenclatura, porque se alguns autores chamam esse terceiro elemento de soberania, outros vão chamar de governo soberano, ou até mesmo de poder. E falando em poder, é interessante que vocês lembrem também que o poder é indivisível. Portanto, a gente não fala tecnicamente em divisão de poderes, não é? Basicamente, a gente tem uma tripartição das competências. Então, você tem a competência legislativa, legiferante, você tem a competência executiva e a competência jurisdicional. Então, se a gente falar tecnicamente, não há uma divisão de poderes, porque o poder ele é infracionável, ele é indivisível, beleza? E aí, acima de tudo, Estado é este ente que possui um povo, território e a soberania. É a conjunção desses elementos constitutivos. E Estado de Direito, é muito interessante entender a ideia de Estado de Direito, porque ele surge de um percurso histórico. É muito importante que a gente lembre que, em tempos passados, a gente tinha a ideia de um Estado absolutista. Então, basicamente, o soberano ele agia ao seu bel prazer. O soberano ele não era regulado, sua atuação não era regulada. Então, do soberano, a gente poderia esperar qualquer coisa, inclusive nada. E qual é a ideia? Surge um movimento, na verdade, transformações com relação ao Estado, e a gente chega no panorama em que o Estado agora ele é submetido à lei. Então, o Estado ele age e é limitado pela lei. Então, falar em Estado de Direito significa falar em um Estado que é regido por um ordenamento jurídico.
é submetido a essas disposições normativas. E aí, indo mais além, falar no Estado democrático de direito significa, por um lado, falar na inserção desses ideais democráticos, nos ideais que tomem o povo como supremo dentro do Estado, e também significa dizer que o cidadão ele possui direitos e garantias fundamentais que significam, na verdade, uma proteção em face do arbítrio do Estado. Então, um Estado democrático de direito significa essa conjunção de fatores que incluem a limitação do Estado pela lei, a ação do Estado conforme a lei, a existência de direitos e garantias que são conferidas ao cidadão, compreendem? Então, basicamente, esses são os elementos que circundam a figura de um Estado democrático de direito. Mas, Christian, atualmente, há um entendimento no direito penal de que os bens jurídicos, um bem jurídico, para que seja legitimamente tutelado pelo direito penal, esse bem jurídico, ele deve ter fundamento na Constituição. Essa proteção penal, ela deve ser legitimada pelo poder constituinte, pelo texto constitucional. Por exemplo, se a gente tem o crime de homicídio, qual é o bem jurídico? E aí vocês me respondem: vida. O bem jurídico é vida. Mas qual é o fundamento constitucional para o legislador ordinário tutelar penalmente esse bem jurídico? Ora, vida na Constituição constitui nada mais, nada menos de que um direito fundamental. Então, tem-se também um fundamento constitucional para essa proteção penal do bem jurídico. Mas e no âmbito do Estado democrático de direito? Onde é que a gente encontra esse fundamento constitucional para esta tutela penal? Ora, eu acho que vocês já começam a refletir e pensar que no artigo 1º da Constituição, aquele artigo que inaugura o texto constitucional, já expressa: a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Então, a nossa república, ela consubstancia, ela traduz essa figura de um Estado democrático de direito. E, além disso, o poder constituinte originário, ele vai elencar aquelas que constituem os fundamentos desse Estado democrático de direito. E aí vem a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa e, por fim, pluralismo político. E a ideia do ideal democrático que está inserida nesse Estado de Direito, ela se mostra muito latente no parágrafo único, onde enfatiza que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. E aí, eu queria voltar também à ideia dos fundamentos, porque, ora, é muito fácil visualizar a consonância que há entre a Constituição e esses crimes contra o Estado Democrático de Direito quando a gente olha para o fundamento soberania. Afinal de contas, se na Constituição, por um lado, a gente tem a soberania como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, nos crimes contra o Estado Democrático de Direito, a gente vai ter o primeiro capítulo como crimes contra a soberania nacional. Então, aqui a gente vai estar tutelando especificamente a soberania, que, por sua vez, também é fundamento do Estado Democrático de Direito. Então, nada mais justo do que protegê-la. Tudo bem? Compreendido? Agora, não é só o artigo 5º que fundamenta constitucionalmente essa tutela penal. A gente também consegue visualizar este aparato constitucional no artigo 5º, inciso 44.
Veja o que diz o texto constitucional. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ora, vejam que o próprio poder constituinte originário, ele demonstra o interesse legítimo na criminalização de condutas que afetem, que lesionem ou ameacem de lesionar a ordem constitucional e o Estado democrático. Portanto, a gente tem nada mais, nada menos do que um mandado de criminalização explícito. Então, está evidente que o Constituinte deixa a cargo do legislador a responsabilidade de tipificar essas condutas que atentem diretamente contra o Estado democrático de direito. Então, basicamente, esses são os fundamentos constitucionais inseridos no texto constitucional que se prestam à tutela desses bens jurídicos. Então, por óbvio, a gente pode dizer que há uma plena legitimidade em tutelar o Estado democrático de direito, uma vez que isso também é interesse do poder constituinte originário, da própria Constituição. Beleza? Tranquilidade? E aqui a gente finaliza essas noções iniciais e a gente pode passar para a análise dos tipos penais especificamente. Vou tentar fazer uma análise bem sucinta, mais aprofundada no que se refere a alguns elementos específicos que vocês precisam compreender, ok? O primeiro crime, muito simples, muito fácil, é o crime de atentado à soberania. E aí o artigo 359-I diz: negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Primeiro ponto. Os destinatários dessa negociação, quem são os destinatários? Governo estrangeiro, grupo estrangeiro ou os agentes respectivos. Então, esses são os destinatários dessa negociação. E aí, o dispositivo penal especifica que essa negociação ela tem que ser realizada com o fim de provocar atos típicos de guerra. Ora, isso consagra o dolo específico. Quando a gente vê essa expressão com o fim de, anotem, elemento subjetivo específico. Esta expressão elege aquilo que a doutrina chama de finalidade especial de agir. Ou seja, essa conduta de negociar com o governo estrangeiro, ela só vai constituir crime se esse sujeito agir com o ânimos, com a finalidade, com o objetivo de provocar atos de guerra contra o país ou invadi-lo. Agora, não é necessário para a consumação do crime que esses atos de guerra venham a ocorrer. E aí, qual é a ideia? Os atos típicos de guerra, a provocação desses atos de guerra é um resultado. Só que esse resultado não é necessário para que haja a consumação do crime. Então, a gente tem aqui um crime formal. O crime do artigo 359-I constitui um crime formal. Então, basta que o sujeito negocie com esse objetivo que o crime ele estará consumado. E aí é indiferente se ele, de fato, conseguiu provocar esses atos típicos de guerra com essa negociação. Tranquilo? Beleza, né? Agora, é interessante destacar que, em que pese essa provocação dos atos típicos, essa ocorrência da guerra não seja necessária para a consumação, se ela vier a ocorrer, incidirá uma majorante, uma causa de aumento de pena que está presente no parágrafo 1º deste tipo penal, beleza?
Então, a ideia do legislador é de que para a consumação não é necessário que haja guerra, mas se houver guerra, o legislador ele vai punir o exaurimento do crime. Então, haverá uma majoração da pena nessa circunstância. Então, a priori, a gente tem uma pena de reclusão de 3 a 8 anos, uma pena bem elevada, e aí essa pena ainda poderá ser majorada se a guerra, de fato, ocorrer em decorrência da conduta realizada pelo sujeito ativo do crime. Beleza? Tranquilo. Aqui eu penso que não há maiores divagações a se fazer. A gente tem também, turma, uma forma qualificada do crime, que está no parágrafo 2º. Então, se o agente ele participa de operação bélica com o fim de submeter o território nacional ou parte dele ao domínio, à soberania de outro país, a gente vai ter uma pena de reclusão de 4 a 12 anos. Então, veja, é uma pena mais grave do que a pena do caput. Então, se a pena é mais grave, e se inclusive o legislador institui uma nova pena, a gente tem a forma qualificada. O que significa dizer que a gente não está falando aqui de uma causa de aumento de pena, então não vai incidir em nenhuma fase da dosimetria. Basicamente, o legislador ele institui um novo quanto. O legislador aqui ele elege um novo preceito secundário. Então, para a definição da pena base, na primeira fase da dosimetria da pena, o aplicador da pena, o juiz, ele vai tomar como parâmetro inicial essa pena em abstrato, essa pena de 4 a 12 anos de reclusão. Tranquilidade? Uma questão que eu queria destacar nesse parágrafo 2º é que há alguns autores enfatizando a ideia de que, na verdade, esse parágrafo 2º ele é um pouco diferente da conduta do caput. Então, parece mais um outro crime do que, mais precisamente, uma forma qualificada. Enfim, porque se você olha direitinho, aqui o sujeito ele não negocia, porque, na verdade, a forma qualificada aqui seria o sujeito negociasse e havesse uma circunstância específica. Mas aqui o sujeito ele participa da operação bélica. Então, é algo muito mais bem elaborado do que você simplesmente negociar. Então, aqui a gente vai ter esse novo quanto, uma pena mais grave aplicada ao sujeito ativo do crime. Beleza? Então, com relação a esse tipo penal, é basicamente isso que a gente tem a dizer, tranquilo? E aí a gente pode passar a análise do segundo crime, que diz respeito ao atentado à integridade nacional. O tipo penal diz praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Aqui, turma, novamente nós temos um dolo específico, uma finalidade especial de agir. Então, essa prática dessa violência, esse cometimento de uma grave ameaça, ela só é penalmente relevante nesse tipo penal se houver este ânimos, esse intento de desmembrar, de segregar parte do território nacional para constituir país independente. Então, se você possui o interesse, o ânimo de transformar o Nordeste em um país independente e você pratica essa violência justamente com essa finalidade, você incorre no tipo penal do artigo 359J, e aqui eu não estou incentivando ninguém a fazer isso, apesar de ser um negócio bem interessante. E aí, qual é a ideia? A pena é de reclusão de 2 a 6 anos, além da pena correspondente à violência. Prestem bem atenção. Veja, a pena ela tem uma gravidade considerável, mas, além disso, o legislador expressa além da pena correspondente à violência. Isso significa que poderá haver o cúmulo material das penas. O que é isso? Ora, é muito fácil visualizar que quando o sujeito pratica essa violência contra a pessoa com a finalidade de desmembrar esse território nacional, essa parte do território nacional, é fácil visualizar que haverão lesões corporais, por exemplo. Portanto, se houver lesões corporais, o sujeito ativo ele incorrerá tanto na pena deste tipo penal, quanto também na pena do tipo penal de lesão corporal, do crime de lesão corporal.
Tranquilo? Então, no final das contas, o juiz ele vai somar a pena desse crime com a pena do crime de lesão corporal perpetrado pelo agente. Tranquilidade? Beleza, então, vamos lembrar que aqui a punição não é para quem tem esse interesse. Por exemplo, eu tenho o interesse de transformar o Nordeste em um país independente. Não, o mero interesse, ele não é penalmente relevante. Então, a gente pode até falar aqui, como eu falei, sobre essa ânsia, né? Antigamente havia esse movimento separatista no Brasil, especificamente nos estados da Paraíba, Pernambuco, mas isso aí passou. Agora, esse anseio unicamente, quando ele não sai do âmbito da mente do agente, ele não é penalmente relevante. Agora, se ele efetivamente ele vai atrás de desmembrar essa patente nacional e utiliza de violência ou grave ameaça, ele incorrerá neste crime, no tipo penal do artigo 359-J. Tranquilo? Beleza? Então, basicamente, é isso que a gente tinha para falar sobre esse tipo penal muito simples de visualizar, muito comum, muito fácil de entender, beleza? E aí o terceiro tipo penal, que para mim, na minha visão, hoje, no nosso encontro é o mais importante, porque é aquele que é mais complexo e aquele que possui mais elementos a serem elucidados. Então, diante disso, eu peço que nesse terceiro crime, no crime de espionagem, vocês tenham uma atenção maior para a compreensão dos elementos que eu vou enfatizar aqui, beleza? Então, primeiro, qual é o preceito primário? Entregar a governo estrangeiro, a seus agentes ou a organização criminosa estrangeira, em desacordo com determinação legal regulamentar, entregar o quê? Documento ou informação classificados como secretos ou ultra-secretos nos termos da lei, cuja revelação possa colocar em perigo a preservação da ordem constitucional ou a soberania nacional. Primeiro ponto. Esse documento ou informação constitui o objeto material do crime. Disso vocês já sabem. É a coisa contra a qual recai a conduta do agente. Então, a conduta de entregar ela vai recair sobre esse documento de informação. Então, o que é que você entrega? Você entrega o documento ou informação. E, especificamente, documento ou informação classificados como secretos ou ultrasecretos nos termos da lei. Turma, é importante que vocês saibam que a compreensão desse objeto material do crime depende muito profundamente de uma lei chamada Lei de Segurança Nacional. Não sei se vocês já ouviram falar, é a Lei 12.527. É a lei que trata desse... Eu falei Lei de Acesso à Informação ou Lei de Segurança Nacional? Agora eu fiquei na dúvida. Se eu falei Lei de Segurança Nacional, eu quis falar Lei de Acesso à Informação. Caramba, eu fiquei na dúvida agora. Mas, enfim, a compreensão desse objeto material do crime depende de nós recorrermos a essa Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527. Destaco, antes de entrar no conteúdo da lei, que essa lei ela está muito relacionada e, em geral, ela é estudada no âmbito do direito administrativo. Christian, por quê? Porque se vocês olham o artigo 37 caput do Código Penal, um dos princípios a que se vincula a administração pública é o princípio da publicidade. E um desdobramento da publicidade é chamado de transparência. É a ideia de princípio da transparência. Então, o Estado ele tem essa obrigação de ser transparente com relação aos administrados. Então, basicamente, falar em princípio da transparência significa também falar em uma gestão participativa, em uma gestão em que haja a participação
da população, a participação do povo. E para que haja essa participação, é importante que o Estado ele seja transparente. Então, dentro dessa ideia de transparência, é que o legislador ordinário ele resolveu criar essa lei de acesso à informação. Beleza? Tranquilo? Então, vamos ao conteúdo da lei. Porque a gente precisa compreender que danado é documento secreto ou ultrasecreto. Primeiro ponto que eu queria destacar da Lei de Acesso à Informação é o artigo 24. Veja o que diz o artigo 24. Caput. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrasecreta, secreta ou reservada. E aí, no parágrafo 1º, o legislador diz: os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prescrita prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção, e são os seguintes. Então, aqui é a ideia. O prazo para o sigilo, para a restrição de acesso à informação, no documento classificado como secreto, é de 25 anos. No documento classificado como... Não, 25 não. É de 15 anos. No documento ultrasecreto, 25 anos. No documento reservado, 5 anos. Uma coisa que eu queria destacar. O que o legislador entende como penalmente relevante é a entrega do documento ultrasecreto ou secreto. Então, por exemplo, se o sujeito ele vem a entregar um documento de conteúdo reservado, definido como reservado, a conduta é atípica. Tranquilo? Beleza, né? Então, veja que a Lei de Acesso à Informação, ela vai dizer, basicamente, os critérios para se definir esse conteúdo ultrasecreto, secreto ou reservado, e também vai estabelecer os lapsos temporais, os prazos em que essas informações, em que esses documentos poderão ter o seu acesso restrito, sob sigilo. E aí, percebam também que no artigo 23, o legislador ele vai dizer o que é considerado, o que é reputado imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado. E aqui eu destaco especificamente o inciso 1, que diz: pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional. Então, esse inciso é o que está muito relacionado com a proteção, inclusive, do próprio Estado democrático de direito. Então, não raro é comum de a violação desses documentos também transgredirem o próprio Estado democrático de direito, não à toa que o legislador elegeu essa conduta como um tipo penal. Beleza? O que é que mais eu tinha para dizer? Outra questão é o seguinte, Christian, quem estabelece que o documento X é ultrasecreto? Quem diz? Quem o classifica? Porque os critérios de classificação estão aqui, na Lei de Acesso à Informação, mas quem tem a competência para definir se determinado documento é secreto, ultrasecreto, reservado ou nenhuma dessas opções? Essa competência ela vai estar esculpida no artigo 27 da Lei de Acesso à Informação, que diz: a classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de competência no grau ultrasecreto das seguintes atividades, das seguintes autoridades: presidente da República, vice-presidente da República, ministro de Estrados, comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, chefe de missões diplomáticas. Então, basicamente, esses são os sujeitos que poderão catalogar documentos ou informações como sendo ultrasecretos. Então, basicamente, o instrumento que, em geral, é utilizado para classificar esses documentos e informações como ultrasecretos ou mesmo como secreto é os decretos. Então, basicamente, para que a gente defina
que o sujeito ele cometeu esse crime de espionagem, é preciso que a gente recorra a esse decreto, a essa norma aí infralegal que vai classificar o documento como secreto ou ultra secreto. Opa, Christian, agora eu me toquei de uma coisa. A compreensão, e aí mais precisamente, a aplicabilidade deste tipo penal depende de outra norma. A gente precisa recorrer a outra norma para tentar ver se este documento é secreto ou ultra secreto. Ou seja, nós temos aqui uma norma penal em branco. E se eu preciso recorrer a um ente que não é o Poder Legislativo, é o Poder Executivo que complementa este tipo penal, a gente tem uma norma penal heterogênea. Beleza? Porque não é o Poder Legislativo que complementa este tipo penal. A norma complementadora remonta, é oriunda do Poder Executivo. Tranquilo? Beleza, né? Então, uma ideia fundamental a se destacar aqui é que este tipo penal consubstancia uma norma penal em branco. Beleza? Agora, é totalmente indiferente entregar a governo estrangeiro um documento secreto se isto não poder colocar em perigo a preservação da ordem constitucional ou a soberania nacional. O que é isso? Turma, a entrega desse documento, ela deve possuir o condão de provocar, de colocar em perigo essa preservação da ordem constitucional ou da soberania nacional. Traduzindo, este tipo penal é nada mais, nada menos do que um crime de perigo abstrato. Por quê? Porque não é necessário que, de fato, esse perigo exista. Não é necessário que, com a entrega desse documento, haja efetivamente uma provocação de perigo. Não é necessário. Basta que essa entrega tenha o condão tenha aptidão para colocar em perigo essa preservação da ordem constitucional. Beleza? Então, aqui o sujeito que eu digo é o Ministério Público, ele não precisa provar a existência, a ocorrência, a provocação desse perigo. Basta que essa entrega tenha o condão para colocar em perigo, tenha a aptidão. Tranquilidade, então, constitui aqui um crime de perigo abstrato. Então, penso também que já falei a vocês sobre as críticas que, em geral, uma parte da doutrina tece com relação a esses crimes de perigo abstrato. Basicamente, a gente tem uma posição muito veemente, emanada da doutrina de César Roberto Bittencourt. Então, ele tem muito a ideia de que esses crimes de perigo abstrato talvez sejam inconstitucionais, porque ferem, porque inobservam o princípio da lesividade ou ofensividade. Já falei a vocês que o princípio da ofensividade preconiza que só pode se entender como penalmente relevante aquelas condutas que lesionem ou ameacem de lesionar efetivamente o bem jurídico tutelado. Então, com base nesse princípio, César Roberto Bittencourt ele vai tecer algumas críticas com relação a esses crimes de perigo abstrato, porque basicamente aqui o perigo é presumido, há uma presunção do perigo. Tranquilo? Então, é importante que vocês tenham ciência dessas críticas, até possivelmente se eu fazer uma prova oral, uma prova dissertativa, para que vocês possam dissertar acerca desta questão. Tranquilo? Então, penso que, a respeito do preceito primário, não há mais nada a se dizer. A pena, como vocês veem, é de reclusão de 3 a 12 anos, então é uma pena considerável, é uma pena razoavelmente grave. No parágrafo único, vocês vão ter aí uma forma equiparada do crime, então incorre na mesma pena aquele sujeito que presta auxílio a espião para subtraí-lo à ação da autoridade pública. Agora, esse sujeito que auxilia o espião,
ele só será punido se ele conhecer essa circunstância, ou seja, se ele souber que esse sujeito de fato é um espião. Afinal de contas, se ele não souber, o dolo, o elemento subjetivo do tipo, não se perfaz, porque não haverá, nesse caso, o elemento cognitivo do dolo. Beleza? Então, não havendo o elemento cognitivo, não há que se falar em dolo, não havendo dolo, não há que se falar em crime, uma vez que este tipo penal não comporta modalidade culposa. Tranquilo? No parágrafo 2º, tem uma questão da qual eu queria abordar com mais profundidade, porque veja o que é que diz o legislador. Se o documento, dado ou informação é transmitido ou revelado com violação do dever de sigilo, pena, reclusão de 6 a 15 anos. Primeiro ponto. Essa pena é muito mais grave do que a pena do caput. Então, se o legislador aqui ele elege um novo quanto de pena, se ele elege um novo preceito secundário, a gente tem uma forma qualificada do crime. Isso é tranquilo, vocês já sabem, forma qualificada do crime. Agora, o que de fato eu quero falar é que, ora, quem é que geralmente tem esse dever de sigilo? O funcionário público. E aí vocês vão lembrar que o dever de sigilo, quando o funcionário público ele divulga uma informação, algo que está sob sigilo, algo que ele tem o dever de manter em sigilo, ele incorre no tipo penal do artigo 325. Então, se a gente vai aqui no artigo 325 do Código Penal, a gente vai ter a ideia de que revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação constitui crime de violação de sigilo funcional. E vejam que a pena ela é bem inferior, 6 meses a 2 anos. E, no final do preceito secundário, o legislador especifica se o fato não constitui crime mais grave. Aqui nós temos aquilo que se chama de subsidiariedade expressa. Portanto, eu só vou aplicar este tipo penal se não incidir na conduta outro tipo penal que seja de conteúdo mais grave. E é o caso. Afinal de contas, lá o funcionário, lá que eu digo, é nos crimes contra o Estado Democrático de Direito, o funcionário público, ele divulga, ele entrega especificamente um documento que, além de estar sob o seu dever de sigilo, o seu dever de segredo, esse documento, ele é secreto ou ultra secreto e, mais precisamente, a gente vai ter a ideia de colocar em perigo a ordem constitucional, de poder colocar em perigo a ordem constitucional. Então, voltando ao dispositivo, se o sujeito especificamente, por aí você pode voltar aqui, cadê? Aqui, se o sujeito especificamente ele entrega ao governo estrangeiro essa informação sobre sigilo que seja constituída como classificada como secreta, outra secreta, e essa entrega possa colocar em perigo a ordem constitucional, aqui o funcionário público ele deixa de ser punido pelo artigo 325 e vai ser punido nos termos do artigo 359-K, parágrafo 2º. E aí, turma, se, portanto, nesse parágrafo 2º a gente exige uma condição especial do agente, se eu exijo uma qualidade específica do agente, qual seja a de ser funcionário público e de, em geral, possuir esse dever de sigilo, esse crime, diferentemente da conduta do caput, é um crime próprio. Beleza? Então, lembrem sempre, quando vocês veem esse parágrafo 2º, o relacionem com o crime de violação do sigilo funcional, porque, afinal de contas, esta conduta é uma violação de sigilo funcional, mas uma violação mais específica e mais grave. Por isso, incide a subsidiariedade expressa. Tranquilo? Beleza, né?
E aí, compreendido esta questão, passamos à análise do parágrafo terceiro, porque o parágrafo terceiro ele vai eleger a forma privilegiada do crime. Então, basicamente, ele vai eleger uma conduta a qual foi valorada uma pena mais branda, menos grave. Então, basicamente, se o sujeito ele facilita a prática de qualquer dos crimes previstos nesse artigo em específico, mediante atribuição, fornecimento ou empréstimo de senha, esse sujeito, a ele será atribuída uma pena de detenção de 1 a 4 anos. Agora, eu quero destacar aqui um detalhe específico para vocês, porque o tipo penal ele fala mediante atribuição, mediante fornecimento, mediante o empréstimo de senha ou de qualquer outra forma. Ora, quando o legislador ele enumera hipóteses pelas quais o sujeito pode realizar o crime, atribuição, fornecimento, empréstimo de senha, a gente tem uma técnica legislativa chamada de fórmula casuística. Ocorre que, após a enumeração dessas hipóteses fáticas, concretas, o legislador, ele contém no tipo penal aquilo que se conhece por fórmula genérica. Fórmula genérica. Então, quando nós temos, já falei isso para vocês, quando nós temos uma fórmula genérica no tipo penal, significa dizer que o legislador abriu a possibilidade de ocorrer aquilo que nós conhecemos por interpretação analógica. Portanto, que vocês entendam, portanto, que se houver essa fórmula genérica, essa expressão genérica, haverá a possibilidade de empregarmos a interpretação analógica. Ou seja, nessa ideia de qualquer outra forma, a gente pode incluir outras condutas que não estão presentes no tipo penal. Agora, vocês não podem confundir interpretação analógica com analogia. Por quê? Na analogia, não há uma previsão legal. Na analogia, o legislador ele esquece de enumerar determinada conduta. Então, basicamente, eu não tenho a previsão legal que permita a aplicação da norma, o que diferentemente ocorre na interpretação analógica. Por quê? Na interpretação analógica, o legislador ele demonstra o interesse em incluir na conduta delitiva outras hipóteses que não aquelas elencadas pelo legislador. Então, por isso que ele estabelece essa fórmula genérica. Então, entendam, compreendam que uma coisa é interpretação analógica, outra coisa é analogia. E, na verdade, essa diferença ela é estrutural, essencial, na verdade. Essa diferença ela está na essência e não só no aspecto valorativo. Por quê? Porque a interpretação analógica é uma espécie de interpretação, é um modelo hermenêutico. Já a analogia é uma ferramenta de integração da norma penal. Então, em geral, eu utilizo a analogia quando eu tenho uma lacuna jurídica. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma não previsão da hipótese que ocorre. Então, aí eu me valho da analogia. Aproveitando que eu citei a analogia, me perdoem pela divagação, mas é justamente dentro da proposta de tentar incluir aqui os institutos de teoria geral do delito de direito penal. Então, aproveitando que eu falei de analogia, eu quero destacar também para vocês a ideia de que a analogia, como regra, entendam, a regra é que a analogia no direito penal é vedada. Vedada. É vedado, é proibido empregar analogia em matéria de direito penal. Temos uma exceção. Quando se tratar de analogia in bona parte.
quando constituir uma analogia que beneficie o réu, quando se tratar de uma analogia que seja benéfica, que seja melhor para o réu, essa analogia poderá ser empregada. Ou seja, fazendo uma interpretação sistemática dessa regra, conjuntamente com essa exceção, a gente consegue inferir, a gente consegue depreender que, na verdade, o que é vedado em matéria penal é a analogia in malam partem, é aquela que prejudica o réu. Então, o que, de fato, é vedada é a analogia in malam partem. Beleza? Tranquilo, né? Então, basicamente, o parágrafo 3º, ele vai trazer a possibilidade de o aplicador do direito empregar essa interpretação analógica. E aí a pena é de detenção de 1 a 4 anos, e se é de 1 a 4 anos, a gente tem uma pena mínima igual a 1 ano. Portanto, abre-se a possibilidade de aplicar a suspensão condicional do processo. Então, poderá caber aí a suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da Lei 9099, que é a lei que institui os juizados especiais criminais, beleza? E para finalizar esse tipo penal, o parágrafo 4º, ele traz uma causa de exclusão da ilicitude, qual seja, não constitui crime a comunicação, a entrega ou a publicação de informações ou de documentos com o fim de expor a prática de crime ou a violação de direitos humanos. Ou seja, se essa entrega desse documento secreto ou ultra secreto funcionar, se prestar, ocorrer com a finalidade de expor a prática de crime ou violação de direitos humanos, essa conduta ela não será ilícita. Então, incide, no caso, essa causa de exclusão da ilicitude, então vai excluir o segundo elemento do crime, o segundo substrato do crime, qual seja a antijuridicidade, a ilicitude da conduta. Tranquilo? Queria destacar também para vocês que esse parágrafo único ele está em total consonância com a Lei de Acesso à Informação. Mais precisamente, se a gente olha na Lei de Acesso à Informação, o artigo 21, parágrafo único especificamente, vai dizer o seguinte: as informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso. Então, basicamente, quando o legislador penal ele resolveu eleger essa causa de exclusão da ilicitude, ele o fez com total dissonância, em total sintonia com a lei de acesso à informação, beleza? Então, aqui a gente finalmente finaliza a análise desse terceiro tipo penal que está inserido aí nesse capítulo dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, que trata especificamente sobre os crimes contra a soberania nacional, beleza? E aqui a gente passa a análise dos crimes contra as instituições democráticas, o capítulo 2 do título 12 do Código Penal. E aí, como primeiro crime, como primeiro delito, a gente tem a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E antes de ler todo o tipo penal, vejam que a conduta nuclear, o verbo núcleo do tipo penal é tentar. Portanto, antes de falar sobre o tipo penal especificamente, eu quero falar um pouco com vocês acerca do instituto da tentativa, da conduta tentada. Por quê? Eu queria dizer para vocês que, a priori,
só é punível um crime que for consumado. O crime ele só é punível se ele se consumar. Porque, afinal de contas, se a gente pega, por exemplo, o crime de homicídio, qual é a conduta? Homicídio, a conduta é matar alguém. Aqui não diz tentar matar alguém. Então, pressupõe-se que haja a consumação do homicídio para que possa haver a punição do agente. Então, até em observância, até em respeito, para cumprir o princípio da legalidade, a gente não poderia, a priori, punir a tentativa, porque tentar matar alguém não é o mesmo de matar alguém. Percebem? Então, não há, no caso, a subsunção, não há o encaixe perfeito entre o fato e a norma. E se não há esse encaixe perfeito, a gente não tem, no caso concreto, aquilo que se conhece por tipicidade formal. E se eu não tenho tipicidade formal, não há que se falar em fato típico, por conseguinte, não há que se falar em conduta delitiva. Não tem crime, no caso concreto. Beleza? Agora, historicamente, a ciência do direito penal, os tribunais e os legisladores entenderam que seria irrazoável não punir a tentativa. E por conta disso, em razão disso, é que se criou o Instituto da Tentativa. E no direito penal brasileiro, a tentativa, a possibilidade de punição da tentativa está presente no artigo 14 do Código Penal. Então, se vocês olham aqui, o artigo 14 diz: disse o crime, inciso segundo, tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. E aqui lá embaixo, qual é a pena da tentativa? Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Então, haverá aqui uma causa de diminuição da pena em razão da tentativa, a fim de que seja uma punição proporcional. Beleza? Então, qual é a ideia? Se, a priori, eu não posso punir a tentativa, porque tentar matar alguém não é a mesma coisa de matar alguém, essa norma que prevê a tentativa constitui nada mais, nada menos que uma norma de extensão da tipicidade. Vou anotar para vocês. Tentativa. Artigo 14, inciso 2º. Norma de extensão da tipicidade. Por quê? Porque através dessa norma penal estende-se, expande-se, alarga-se o campo de aplicação do tipo penal. Então, agora, não só é possível punir o homicídio consumado, agora é possível também punir o homicídio tentado através da combinação, através da conjugação do artigo 121 com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Então, basicamente, o fundamento da punição seria este: artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso 2º. Tranquilo? Por que eu digo tudo isso? Porque a tentativa, ela não vem prevista no tipo penal. Vocês percebem isso, né? Então, o que vem previsto no tipo penal é a conduta consumada, é o crime consumado, o delito consumado. Mas pode ocorrer de o legislador equiparar, porque vejam, a tentativa não está prevista no tipo penal e a tentativa ela possui uma punição inferior. Só que pode ocorrer de o legislador equiparar a conduta tentada à conduta consumada, ou seja, o legislador ele vai atribuir tanto a uma quanto a outra
a mesma pena. Quando isso ocorre, quando o legislador fala fazer e tentar fazer, a gente tem a ideia do crime de atentado ou de mero empreendimento. Christian, me dê um exemplo. Muito fácil, muito simples. A gente tem a ideia, dentro do Código Penal, do crime cujo verbo núcleo é evadir ou tentar evadir-se o preso. É uma conduta que está presente dentro do título 11 do Código Penal. Deixa eu colocar aqui para vocês. Penso que é o 353. Foi quase, 352. Então, a conduta do artigo 352 diz evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. Então, qual é a ideia? Se o sujeito ele foge, ele incorre no crime. Mas também, se ele tenta, ele também incorre no crime, de acordo com a mesma pena instituída pelo legislador. Então, quando isso ocorre, a gente tem aquilo que a doutrina chama de crime de atentado ou de mero empreendimento. Tranquilo? E aí a gente volta para o crime que a gente estava analisando. Que diz: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Christian, show de bola. Já percebi que aqui a gente tem um crime de atentado ou de mero empreendimento, correto? Incorreto. Por quê? Diferentemente do crime do qual nós falamos anteriormente, aqui o legislador ele não equipara a tentativa à forma consumada. Aqui, na verdade, não há forma consumada, até porque não é possível aqui punir a forma consumada. Imagine, se o sujeito ele consuma um crime aqui, seria o quê? Ele aboliu efetivamente o Estado Democrático de Direito. Ora, mas se ele aboliu, é muito provável de que não haverá punição para quem abolir esse Estado Democrático de Direito, em razão de que, inclusive, terá sido instaurada uma nova ordem jurídica constitucional, um novo sistema jurídico haverá sido instaurado. Então, basicamente, se ele, de fato, abole o Estado Democrático de Direito, não haverá punição. Então, o que o legislador aqui quis dizer é que somente a tentativa aqui é possível de se punir. Então, aqui não há uma equiparação da tentativa, da conduta tentada com a conduta consumada. Inclusive, não há aqui a previsão da conduta consumada, só há a conduta tentada. Então, destaque-se, a doutrina até agora é unânime no sentido de que este tipo penal não constitui um crime de atentado ou mero empreendimento. Tranquilidade? Beleza? Basicamente, sobre esse tipo penal, essa é a informação que mais salta aos olhos. Vejam que a pena é de reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Então, aqui haverá também a possibilidade do cúmulo material. Se o sujeito, quando ele tenta, com emprego de violência, abolir o Estado Democrático de Direito, se ele realiza, por exemplo, lesão corporal, a ele será atribuída tanto a pena desse tipo penal, quanto também a pena prevista no artigo que elenca a lesão corporal. Beleza? No tipo penal posterior, cujo nome iuris é golpe de Estado, o legislador diz: tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Qual é a ideia? O mesmo que nós falamos, a mesma coisa que nós dizemos no crime anterior, se repete aqui. Aqui, a gente não pode falar em um crime de atentado ou de mero empreendimento. Afinal de contas, aqui não há uma equiparação com a conduta consumada. E aí vamos pensar qual seria a consumação nesse crime. De fato,
a deposição do governo legitimamente eleito. Então, se você depõe esse governo, instaura-se também um novo sistema. Então, é bem possível que esse novo governante ele não seja punido por essa consumação desse delito. Então, por isso, o legislador aqui entendeu por bem que não seria necessário estabelecer aqui a conduta consumada e equiparar a conduta tentada à conduta consumada. Então, aqui também a gente não tem um crime de atentado ou de mero empreendimento. A pena é de reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Então, aqui também haverá o cúmulo material da sanção em abstrato, da pena, do preceito secundário, beleza? E aqui a gente já passa ao capítulo 3, que trata dos crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral. E como primeiro delito, a gente vai ter a interrupção do processo eleitoral. O tipo penal preconiza impedir ou perturbar a eleição ou a aferição de seu resultado mediante violação indevida de mecanismo de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela Justiça Eleitoral. Qual é a ideia? A gente tem duas condutas nucleares, e aqui a grande crítica, turma, que se faz é com relação a esse perturbar a eleição. Afinal de contas, o que é que se entende por perturbar a eleição? Então, basicamente, poder-se-á incluir nesta expressão uma série de condutas, um fluxo intenso de condutas. Então, essa obscuridade da expressão do legislador neste tipo penal torna este crime talvez um pouco questionável com relação à taxatividade penal. Então, isso é algo que a doutrina ela já pontuou com relação a esse tipo penal, beleza? Uma questão interessante é que é possível comparar, por exemplo, esse tipo penal com o artigo 312 do Código Eleitoral. E aqui, o artigo 312 diz: violar ou tentar violar o sigilo do voto. Ora, se eu violo o sigilo do voto, pode-se entender que eu estou perturbando a eleição. Eu estou perturbando a eleição. Então, será que eu incorro nesse tipo penal do artigo 359-N? E aí a resposta é não, porque o artigo 312 do Código Eleitoral ele é mais especial, ele é mais específico comparativamente ao crime do artigo 359-N, beleza? Então, de fato, há uma relação entre esses delitos, mas o delito do Código Eleitoral ele prevalece em detrimento do delito do Código Penal, em razão dessa especificidade. Então, vigora, no caso, o princípio da especialidade. Tranquilo? A pena é de reclusão de 3 a 6 anos e multa, beleza? Então, nada muito distante do que vem sendo visualizado aqui nas sanções em abstrato desses crimes contra o Estado Democrático de Direito. Posteriormente, a gente tem a ideia da violência política. O que é a violência política? Restringir, impedir ou dificultar com o emprego de violência física, sexual ou psicológica o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Turma, primeiro ponto. Nós temos aqui um tipo penal misto alternativo. Tipo misto alternativo. Por quê? Porque o legislador, ele elenca 3 condutas nucleares alternativamente pelas quais o sujeito ativo poderá incorrer no crime. Então, a gente tem restringir, impedir ou dificultar. E aí, se é um tipo misto alternativo, se é um crime de conteúdo variado, qual é a consequência? Muito fácil. O cometimento de mais de um verbo
núcleo traduz, sim, no mesmo contexto fático, né? No mesmo contexto fático, pelo mesmo agente, traduz crime único. Portanto, não há que se falar em concurso de crimes em face do cometimento de mais de uma conduta nuclear, beleza? Agora, detalhe que eu queria destacar para vocês. Se eventualmente esse sujeito ativo ele venha cometer, ele venha perpetrar mais de um verbo núcleo, a gente não tem um concurso de crimes, mas o juiz, na dosimetria da pena, poderá considerar esse cometimento de mais de um verbo núcleo. Afinal de contas, até não seria proporcional e razoável que o sujeito que comete somente um verbo núcleo seja punido da mesma forma que aquele que comete mais de um. Então, o juiz, na sentença penal condenatória, no momento da dosimetria da pena, ele poderá considerar essa circunstância para aumentar um pouco a sanção em concreto, a pena em concreto. Beleza? Outra questão aqui é que essa restrição ela se dá com o emprego de múltiplas violências, e aqui o legislador cita violência física, sexual ou psicológica, sendo que essa restrição com o emprego de violência física, esse impedimento, essa dificuldade, ela tem que ocorrer em razão de algumas especificidades, ou seja, tem que ser em razão do sexo, ou tem que ser em razão da raça, ou tem que ser em razão da religião ou da procedência nacional. Então, imagine, por exemplo, a pessoa que restringe, vamos dizer, impede a candidatura de um sujeito específico com emprego de violência física em razão de ele ser nordestino, em razão de ele prover, de ele ser oriundo do Nordeste. Então, nessa circunstância, o sujeito ativo ele irá incorrer no tipo penal de violência política. Então, a ideia aqui é preservar o pluralismo político dentro do cenário nacional. Beleza? Tranquilo? Importante também não confundir a violência doméstica, a violência contra a mulher, especificamente, com este delito. Então, basicamente, o limbo aqui será definir a finalidade do agente, definir se de fato o motivo dele é em razão do sexo, beleza? Então, se o motivo dele, por exemplo, é de não ver uma mulher se candidatando em determinado posto político. Tranquilo? Então, a ideia aqui de direito político tem a ver tanto com a ideia de ser votado, como também a ideia de votar. Então, a ideia é votar e ser votado. Então, é esse o impedimento. Impede-se isto, votar ou ser votado. A pena é de reclusão de 3 a 6 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então, por exemplo, se o sujeito ele comete um estupro, restringindo, por sua vez, a pessoa em razão do seu sexo, então, a ele será atribuída tanto a pena deste crime de violência política, como também a pena do crime de estupro. Então, haverá uma soma das penas, haverá um cúmulo material das sanções. Beleza? E aqui a gente vai para o último tipo penal deste encontro, a priori, que a gente tem muito o que falar ainda, que é o crime de sabotagem. O que é sabotagem? Destruir, ou seja, danificar totalmente, ou inutilizar, ou seja, tornar inoperante, meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional com o fim de abolir o Estado democrático de direito. Portanto, a gente já tem aqui a ideia de que há a necessidade de haver um elemento subjetivo específico, um dolo específico, um fim especial de agir, qual seja abolir o Estado democrático de direito. Uma questão interessante é que estabelecimento e instalação são coisas diferentes.
Estabelecimento, a gente compreende a ideia de um local físico permanente. Instalações são também locais físicos, mas de caráter provisório, de caráter temporário. Então, vamos imaginar que, por exemplo, a título de elucidação e de exemplo, imagine-se que o sujeito ele destrói uma instalação em que há um observatório na fronteira das Forças Armadas. Ora, se ele o faz, veja, porque esse observatório, a finalidade dele é de assegurar a defesa nacional, porque é a vigilância da fronteira o motivo pelo qual existe essa instalação, esse observatório. Então, se o sujeito ele destrói esse observatório com o objetivo de abolir o Estado Democrático de Direito, ele incorrerá nesse crime de sabotagem e a pena a ele atribuída será de reclusão de 2 a 8 anos. Beleza? Para fechar a análise desse título do Código Penal, queria destacar que o legislador ele ainda expressa nas disposições comuns uma norma específica. Veja, ele diz o seguinte: não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Christian, show de bola. A gente tem aqui uma causa de exclusão da ilicitude do crime. Confere ou não? Não. Na verdade, eu só tenho uma causa de exclusão da ilicitude se essa conduta de manifestação crítica fosse típica, se ela fosse crime e manifestar-se em face dos poderes constitucionais, não é crime. Então, frise-se, essa norma jurídico-penal, ela não traduz a exclusão da ilicitude, trata-se meramente de uma norma interpretativa, é uma norma de caráter de orientação. Então, basicamente, é algo que a gente já sabe, manifestar-se criticamente aos poderes constitucionais não constitui crime. Até porque, se constituísse, seria inconstitucional, até por força do próprio direito à liberdade de expressão. Agora, é muito importante que a gente reflita, no âmbito dessa disposição comum, a ideia de que há uma linha muito tênue entre liberdade de expressão e a efetiva ofensa. Então, é importante que a gente saiba mensurar aquilo que constitui o exercício da liberdade de expressão e aquilo que traduz uma clara, uma manifesta ofensa. Afinal de contas, é importante destacar que a liberdade de expressão como direito constitucional não constitui uma prerrogativa absoluta e, inclusive, nós não podemos nos valer da liberdade de expressão para ofender a outrem. Nós não podemos nos valer da liberdade de expressão para lesionar outros direitos constitucionais. Então, não se pode utilizar essa liberdade de expressão como guarida para cometer crime. Tranquilo? Então, muito importante que a gente caminhe no sentido reflexivo com relação a essa disposição, que é uma disposição de caráter interpretativo. E destaques, o que se está dizendo aqui não é que opinião é crime. Afinal de contas, quem confunde opinião com crime, confunde crime com opinião. O que se está dizendo aqui é que não se pode alegar o uso da liberdade de expressão sob o pretexto de se desviar da punição em face do cometimento de um crime. Tranquilo? Então, com isso, eu finalizo essa segunda parte da nossa aula, do nosso encontro, e aí eu já queria tratar de algo que é fundamental para a análise desses novos crimes, dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Eu quero me referir à lei penal no tempo. E aqui eu já quero correr um pouco, porque é um tema extenso e eu penso que eu já ultrapassei bastante o tempo da aula e eu estou até com medo de não conseguir
baixar essa aula no YouTube, mas enfim, vamos que vamos. Qual é a ideia? Antes de relacionar a lei penal no tempo com os crimes contra o Estado Democrático de Direito, eu queria destacar para vocês, afinal de contas, quais são as ideias difundidas no âmbito de lei penal do tempo, desse tópico de direito penal 1 chamado lei penal no tempo. Primeiro ponto. Turma, em se tratando de lei penal no tempo, e aqui eu vou precisar escrever um pouco, será que vocês já tiraram um print disso aqui? Eu vou sair daqui, pronto, eu vou ir para outra página. Em se tratando de lei penal no tempo, vigora um princípio chamado de tempus regit actum. Princípio do tempus regit actum. Qual é a ideia? O tempo rege o ato. A lei que vale, a lei penal que vale, é a lei do tempo do crime. Mas aí você me pergunta, Christian, e o tempo do crime, qual é? O tempo do crime, ele está estabelecido no Código Penal. É o próprio Código Penal que fala sobre o tempo do crime, especificamente no artigo 4º, que diz: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Qual é a ideia? O momento considera-se praticado o crime quando o sujeito realiza a conduta lesiva. Por esse dispositivo, vocês entendam o seguinte: o legislador, ele adotou a teoria da atividade. A gente tem a teoria da atividade e a teoria do resultado. A teoria do resultado é a ideia de que se considera praticado o crime quando o resultado ocorrer. Mas no Brasil vigora a teoria da atividade, que foi adotada pelo legislador penal, conforme a qual reputa-se praticado o crime com o cometimento da conduta, da ação ou da omissão. Beleza? Então, portanto, vamos imaginar que eu tenho 17 anos, e faltando 2 dias para completar 18, eu cometo um homicídio, eu realizo a conduta típica do homicídio, o verbo nuclear, e a morte da pessoa só veio a ocorrer 3 dias depois. O resultado só veio a ocorrer 3 dias depois, quando eu já estava com 18 anos, já tinha atingido a minha maioridade penal. Ou seja, Christian se lascou, vai incorrer no tipo penal do artigo 121, do artigo 121 do Código Penal. Negativo, porque no direito penal pátrio prevalece a teoria da atividade. Então, eu considero que o crime foi praticado no momento da conduta. Qual foi o momento da conduta? O momento em que eu realizei os atos lesivos ao sujeito, e não o momento em que ele efetivamente veio a óbito, beleza? Então, nesse caso aí, eu não estaria vinculado ao Código Penal, eu estaria vinculado ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, dito isto, questão da teoria do tempo do crime, da teoria da atividade, cumpre dizer o seguinte: se o tempo, se a lei aplicada é a lei do tempo do crime, é óbvio que a regra é de que a lei penal não pode retroagir. Então, a regra é essa: a lei penal é irretroatividade da lei penal. Essa é a regra. A lei penal é irretroativa. Ela não pode se deslocar para o passado para produzir efeitos, beleza? Então, a regra é de que a irretroatividade penal não pode ocorrer. Só que nós temos uma exceção. É possível que haja a irretroatividade para beneficiar o réu.
Então, se for benéfico ao réu, é possível haver irretroatividade, é possível que a lei penal se movimente no tempo para beneficiar o réu. Então, em benefício do réu, é possível. Beleza? É. Mas a gente também tem a ideia de que, pô, se só é possível retroagir a lei em benefício do réu, se a lei é prejudicial ao réu, ela não pode retroagir. Então, qual é a ideia? A novatio legis in melius pode retroagir, que é a lei nova que é melhor para o réu. Então, a ideia é de que essa novatio legis pode voltar no tempo, mas a novatio legis impejus, que é a lei nova que prejudica o réu, ela não pode retroagir. Mas a gente tem uma exceção da exceção. Porque se a retroatividade em benefício do réu é uma exceção, a gente também tem a exceção da exceção, que é possível, na verdade não é uma exceção, mas para fins didáticos é importante dizer que é possível que uma lei penal mais grave seja movimentada para o passado. E aí é muito para fins didáticos, porque no final das contas ela não se movimenta. Qual é a hipótese? Súmula 711 do Código Penal. Por força da súmula 711 do Código Penal, tem-se a ideia de que, se, por exemplo, o sujeito pratica crime permanente, e aí o crime permanente, vamos imaginar, uma extorsão mediante sequestro. Então, o crime permanente tem a característica de que a consumação ela se protrai no tempo. Então, na hipótese de crime permanente, se no lapso temporal de cometimento da conduta surge uma lei nova mais grave, é essa lei mais grave que será aplicada. Só que não há, na verdade, nessa hipótese, um concurso de leis no tempo. Não há uma sucessão de leis no tempo. Na verdade, a ideia é de que o sujeito, quando iniciou o cometimento do sequestro e até o final, ele ainda estava consumando o crime, entendem? Então, se no decorrer dessa consumação surgiu uma lei nova, e é importante que vocês lembrem que lei, ela tem vacatio legis, entendeu? Então, basicamente, quando ele começou a cometer, essa lei já tinha sido publicada, e aí entrou em vigor quando ele estava no lapso temporal de cometimento dessa extorsão mediante sequestro. Então, aqui a gente vai aplicar essa lei que surge no lapso temporal de cometimento da conduta, independentemente se ela for mais benéfica ou mais grave. Compreendem? Então, essa é a ideia preconizada na súmula 611 do Código Penal. Outro detalhe. Novatio legis in melius retroage, novatio legis in pejus não retroage. Beleza. Agora, pode ocorrer, turma, também de a lei nova, ela não só ser mais benéfica, ela abolir o tipo penal. Ela extingue o delito. Então, imagine se eu cometi um crime hoje, e aí estou cumprindo a pena, e ano que vem, uma lei, ela abole, ela revoga este tipo penal. O que é que acontece? Consequência jurídica, natureza jurídica da abolício crimes, o nome disso é abolício crimes. Qual é a natureza jurídica? Extinção da punibilidade. Então, havendo essa abolício crimes, haverá também a extinção da punibilidade. Então, eu não vou poder mais ser punido por essa conduta, porque o legislador demonstrou o desinteresse em puni-la, em considerá-la como crime. Tranquilo? E aí, mas pode ocorrer de o delito ele ser revogado, mas o seu conteúdo ele passar a estar previsto em outro diploma legal. Quando isso ocorre, a gente não tem abolício crimes. Na verdade, a gente vai ter aquilo que se chama de continuidade típico normativa. Qual é a ideia? O sujeito está cometendo um crime, o sujeito cometeu o crime, está sendo punido, está cumprindo a pena privativa de liberdade, e aí surge uma lei que revoga este tipo penal,
mas desloca o conteúdo do tipo para outro diploma. A norma, na verdade, a conduta, ela permanece típica, ela permanece com conteúdo delitivo. Então, por isso que se fala em continuidade tipo normativa, beleza? Então, não há que se falar em extinção da punibilidade. E dito tudo isto, como é que esses elementos se relacionam com o tema do qual nós falamos hoje? Primeiro ponto, turma. Há no presente diploma legal há uma série de condutas que foram revogadas. Então, houve a abolição crimes de alguns tipos penais da Lei de Segurança Nacional. Por conseguinte, se o sujeito estava cumprindo a pena de um delito que foi abolido, que estava na Lei de Segurança Nacional, agora, em razão da vigência dessa nova lei, ele terá extinta a sua punibilidade. Só que eu quero destacar que, na verdade, muitos dos crimes, ou alguns, ou a metade, dos crimes que estavam previstos na Lei de Segurança Nacional, uma parte deles continuaram sendo delitos, constituindo delitos no Código Penal. Ou seja, essa lei 14.197, ela revogou os tipos penais, mas alguns deles, seu respectivo conteúdo, continuou previsto em outro diploma legal, que é o Código Penal. Então, basicamente, a gente pode falar disso, por exemplo, no artigo 18 da Lei de Segurança Nacional. Se vocês olham, o artigo 18 da Lei de Segurança Nacional prevê tentar impedir com o emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União dos Estados. Ora, essa conduta ela também é proibida dentro desses novos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, prevalece a tipicidade da conduta, muito embora tenha havido a revogação formal, não houve a revogação material, beleza? Então, há muitos casos nesses crimes contra o Estado Democrático de Direito dessa continuidade típico-normativa. Falei da abolição crimes, falei da continuidade típico-normativa, e falo agora de uma questão que é muito mais fundamental para que vocês compreendam a relação entre a lei penal no tempo e esses crimes contra o Estado Democrático de Direito. Qual é a ideia? Christian, no artigo 18 do Código Penal, eu tinha uma reclusão de 2 a 6 anos. E aí, o dispositivo equivalente a essa conduta no Código Penal agora é o 359, é o 359 L. Vejam, tentar o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Eu tenho a mesma conduta, basicamente, com a nova roupagem. Só que tem uma grande diferença. Antes, eu tinha uma pena de 2 a 6 anos. Agora, eu tenho uma pena de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Christian, então, eu tenho uma lei nova mais grave, ou seja, eu tenho uma novatio legis impejus. Qual é a ideia, turma? Esta lei, ela não pode retroagir. Significa dizer, se eu, em 2015, pratiquei esse crime que estava dentro da Lei de Segurança Nacional, estava cumprindo a minha pena. Não, 2015 não, porra. 2018, estava cumprindo a minha pena, de repente surge essa nova lei e aumenta o quanto da pena, aumenta o preceito secundário. Esse aumento incidirá sobre mim? Não, porque, como via de regra, a lei penal mais grave, a lei penal que é prejudicial ao réu, ela não retroage, ela não se movimenta no tempo para o passado para prejudicar o réu, beleza? Então, se houver na prova aí alguma pergunta com relação a isso, vocês sabem responder. A lei nova, ela é mais grave, então ela não pode retroagir, ela não pode ser aplicada a um sujeito que cometeu o delito em 2018, por exemplo. Tranquilidade? Beleza. Mas a outra questão também. Vamos para o artigo 11 da Lei de Segurança Nacional. O artigo 11 diz: tentar desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Christian, essa conduta também tem no Código Penal, de acordo com esse novo título 12.
Onde é que está essa conduta? No artigo 359J. É tanta letra, meu Deus. Me ajuda. Praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Eu tenho a mesma conduta delitiva sob uma nova roupagem. Há, no presente caso, a continuidade tipo normativa. Beleza, tranquilo. Não houve a abolição crimes daquele tipo penal da Lei de Segurança Nacional. Mas qual a ideia? Na lei anterior, na Lei de Segurança Nacional, a pena era de reclusão de 4 a 12 anos. E agora, como é que está? 2 a 6 anos. Opa, Cristo, então, a lei mais nova, se ela instituiu um preceito secundário mais brando, menos grave, a lei nova ela é mais benéfica ao réu. Ou seja, nós temos uma novatio legis in melius. E se nós temos novatio legis in melius, esta lei nova ela pode retroagir para beneficiar o réu. Qual é a ideia? Cometi meu delito em 2018, estou cumprindo a pena e surge essa lei com a pena mais branda. Ora, o meu advogado haverá de entrar com ação de revisão criminal para readequar a minha pena em concreto de acordo com esse novo preceito secundário, beleza? Então, será aplicada a mim esta nova lei que é mais benéfica, a novatio legis in melius. Tranquilo? Beleza? É isso que eu queria falar acerca da lei penal no tempo. É algo que a galera não vem tratando, mas que é fundamental, porque acaba conectando esse novo conteúdo com o conteúdo basilar de direito penal, que é a lei penal no tempo, um conteúdo de direito penal 1. Turma, para fechar, eu queria falar para vocês acerca da competência para esses crimes. Então, basicamente, a competência para julgar e processar esses crimes, ela não é da Justiça Comum Estadual. Então, basicamente, a doutrina ela tem entendido que esses crimes eles estão compreendidos naqueles crimes políticos. Então, quando a gente fala de crimes contra o Estado Democrático e Direito, a gente está falando de crimes políticos. E se são crimes políticos, a gente precisa ir lá no artigo 109 da Constituição para perceber que se o crime ele é político, a competência para processar e julgar é da Justiça Federal. Então, gravem isso. A competência para processar e julgar os crimes contra o Estado Democrático e Direito, como via de regra, é da Justiça Comum Federal. E aí, a ação, aproveitando, a ação ela é pública, incondicionada. Quem tem a competência para ajuizar a denúncia é o Ministério Público, é o parquê, é o órgão ministerial, mais precisamente nesses casos, é o Ministério Público Federal, é o MPF que terá a competência para propor essa denúncia, essa ação penal incondicionada. Tranquilo? Com isso, turma, eu finalizo a nossa análise. Agradeço a atenção de todos. Eu espero que eu tenha conseguido me fazer claro nessa exposição. Espero que eu tenha conseguido minimamente conectar este conteúdo com a teoria geral do crime. Beleza? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. É nosso último encontro. Espero que vocês tenham gostado da aula exposta, do conteúdo exposto. E qualquer coisa, vocês podem falar comigo para tirar eventuais dúvidas, inclusive pelo privado, tá bem? Então, obrigado pela atenção e até a próxima.